Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja em você, com você e com toda a tua casa. Que hoje você possa dizer, como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que hoje você possa receber de Deus chuvas de bênçãos. Que hoje o Espírito Santo visite a tua vida, visite o teu coração e realize um grande milagre em você. Na área que você estiver precisando, que a mão poderosa do meu Deus traga paz, alegria, saúde e prosperidade a você e a toda a tua casa. Amados, muito obrigado a todos vocês pela inscrição no canal. Estamos chegando a 290 inscritos no nosso canal. Louvado seja Deus por todas as pessoas que estão se inscrevendo nesse canal. É um canal simples, é verdade. Nós aqui estudamos apenas a palavra de Deus. Estamos inclusive agora, no mês de julho e agosto, analisando as principais verdades da Bíblia. E a gente viu na última mensagem, na quarta-feira, que Jesus Cristo vem. E ele vem literalmente, todo olho verá. Ele vem visivelmente, ele vem pessoalmente e ele vem gloriosamente. Ele vem com poder e grande glória e ele vem para buscar seus filhos que o aguardam, que o amam, que o esperam. Três classes de pessoas estarão vivendo, duas classes de pessoas estarão vivendo nesta terra e uma terceira classe vai ressuscitar pouco antes da segunda vinda de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo prometeu para eles na Via Crucis, naquele momento de lágrima e dor e sofrimento, ele prometeu para eles que eles veriam a Jesus Cristo vindo em sua glória, em sua majestade, mas eles não receberiam a herança da vida eterna, infelizmente. Então, duas classes vê Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus e sofre com a vinda de Jesus Cristo e perde com a vinda de Jesus Cristo porque perde a vida eterna, perde a felicidade eterna. E uma classe estará feliz, contente, confiante, porque Jesus Cristo vem para levá-los para a casa do Pai. Eles jubilarão, exultarão na salvação oferecida por Jesus Cristo e desfrutarão essa salvação durante 1000 anos. A gente vai estudar essa profecia de 1000 anos, é um dos nossos temas das verdades para esses últimos dias, né? Verdades bíblicas. Vamos orar? Deus é contigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, meu Deus, e diante de Ti queremos viver para todo sempre. Muito obrigado, Pai, pelo cuidado que tens para conosco, um Deus eterno, um Deus onisciente, onipresente, onipotente, mas acima de tudo um Deus amoroso e misericordioso, que se comprais em dia a dia visitar Teus filhos, conforme mesmo a Tua palavra diz no Salmo 14, no Salmo 32, que o Senhor visita a gente, que o Senhor esquadrinha a gente. Então, Pai, mais uma vez nos colocamos em Tua presença para que o Senhor examine o nosso coração e para que o Senhor realize um grande milagre em nossa vida. Somos imperfeitos, mas queremos, Pai, dia a dia agradar ao Senhor e fazer toda a Tua vontade. Perdoa-nos onde temos falhado. Purifica-nos de todo o mal e encha-nos de sabedoria e do Espírito Santo. E agora, Pai, após realizar esse grande milagre em cada um de nós, nas áreas que nós mais precisamos, te pedimos que o Senhor também nos dê a alegria de ouvir a Tua voz, de atender a Tua palavra. Fala conosco, nós te agradecemos, nós te pedimos as Tuas bênçãos e o adoramos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24. Jesus Cristo, esse é um sermão profético de Jesus Cristo, capítulo 24, né?
E esse capítulo 24, ele descreve acontecimentos históricos, acontecimento cataclísmico ou acontecimentos naturais ou da natureza e acontecimentos políticos e religiosos. Jesus Cristo delineou esses 4 tipos de eventos históricos, religioso, político e natural como prenúncios do seu retorno a essa terra. Ou seja, cada sinal, cada evento histórico, político, religioso e natural aponta para a iminência da volta de Jesus Cristo. Nós precisamos entender isto, tá bem? Esses eventos são para isso. Toda a profecia ela é dada para o povo de Deus, para que o povo de Deus esteja preparado para estar com Jesus Cristo. Os eventos históricos mostram a ação de Deus na história. Quando a gente lê na Bíblia qualquer evento histórico, político, religioso ou natural, alguns vão dizer que é eventos sociais, né? Eu prefiro da natureza, porque terremotos, por exemplo, catástrofes como enchentes nos lugares, as pandemias, as doenças, a multiplicação das pragas que hoje assola a humanidade, não é? Então a gente fala que são eventos da natureza. Deus não é responsável por esses eventos, por favor. Deus não planejou esses eventos, mas Deus previu que ao acontecerem, eles aconteceriam por um decreto divino. Não que Deus marcou para isso acontecer. O ser humano na sua luta contra Deus e Satanás na sua luta contra Deus vai provocar eventos e Deus não os impede. Não é que Deus marcou esses eventos. As pessoas costumam dizer que tudo é marcação de Deus. Não. Deus não previu, ou Deus não predestinou eventos só para dizer que Ele é Deus, que Ele está no controle da história. Não. Ao acontecerem essas coisas, Deus não impede os acontecimentos para provar que, apesar dos acontecimentos, o mundo continua, a história continua sob o controle de Deus. Deus ainda detém o controle da história. E Deus tendo o controle da história, essas coisas acontecem para mostrar aos filhos de Deus e a todo mundo que Deus está presente na história, atuante na história. Porque imagine um terremoto de 8,6 na escala Richter, um 7,7, 7,6, né? Então são tragédias que acontecem que, se a gente for olhar do ponto de vista humano, era impossível haver qualquer possibilidade de vida ou de recuperação, de restauração. E aí a gente vê que, apesar de haver grandes tragédias, o número de vítimas tem sido cada vez menores devido à multiplicação, o conhecimento da ciência, né? Devido à tecnologia, as construções hoje se tornam bem mais seguras. Então Deus está no controle. Ele não impede os eventos, mas Ele não está alheio, não está, digamos assim, ignorante aos eventos. A gente entende isso quando a gente analisa, por exemplo, a história de Jó. O livro de Jó mostra um diabo querendo destruir Jó e querendo destruir o caráter de Deus. Que Deus não impede. Deus até diz para Satanás que ele pode tocar em Jó. Que ele pode fazer o que quiser com Jó, mas ele não pode tirar a vida de Jó. Veja que Deus permite o acontecimento, né? Ou seja, Deus não impede a ação de Satanás, mas isso significa que a própria ação de Satanás está sob o controle de Deus. Ele só pode agir até onde Deus permite.
Então, os eventos históricos, políticos, religiosos e naturais, eles estão sob o controle de Deus. Não marcação de Deus, mas controle de Deus. Deus permite esses acontecimentos e Deus previu esses acontecimentos através dos seus profetas para beneficiar seu povo, para iluminar seu povo, a manter viva a esperança, a certeza da vinda de Jesus Cristo. Como eu disse na mensagem anterior, o Novo Testamento contém 325 versículos da Bíblia, do Novo Testamento, que afirmam que Jesus Cristo vai voltar a esta terra. Então, esses 325 versículos, a gente não vai poder analisá-los todos, não é? Você pode pegar sua Bíblia e marcar a maioria deles, e você vai observar que cada versículo que aponta para a vinda de Jesus Cristo, ele aponta para a restauração, para a reedificação de todas as coisas nessa terra, ou seja, para benefício dos filhos de Deus. Jesus Cristo fez seu último discurso no capítulo 23 de Mateus, e aí ele sai do templo pela última vez. Inclusive ele faz uma profecia terrível, né, de que ele não entraria mais naquele templo e o povo seria abandonado por Deus, porque o povo abandonou a Deus. Capítulo 23, versículos 37 a 39. No capítulo 24, começa com Jesus saindo pela última vez, depois desse discurso do capítulo 21 a 24. Então ele vai sair, vai para o Monte das Oliveiras para refletir sobre a mensagem. E aí os discípulos estão felizes, então eles querem mostrar a Jesus Cristo as construções do templo. Verso 1 diz assim: tendo Jesus Cristo saído do templo, ia se retirando quando os discípulos, para lhes mostrar, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a beleza do templo, a construção do templo, né? Como estava bonito, né? Porque Herodes gastou 46 anos para restaurar o templo, então estava muito bonito, adornado com pedras preciosas, mármore, e ao pôr do sol, então, ele ficava uma maravilha, um espetáculo para ser contemplado. Então os discípulos chamaram a atenção de Jesus Cristo, e aí Jesus Cristo, para a tristeza dos discípulos, disse no verso 2: eu digo a vocês, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então os discípulos ficaram preocupados, e agora Jesus Cristo falou isso e não falou mais nada. Então foi para o Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras os discípulos se aproximam de novo de Jesus, agora de modo particular. E eu costumo dizer que isso aqui mostra a importância da comunhão diária com Deus, não é? No verso 3 aí, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus Cristo assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular. Olha aqui a adoração individual, comunhão pessoal com Deus diária, né? E lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Observe que a pergunta dos discípulos aqui foi além da destruição do templo. Eles amavam tanto o templo, gostavam tanto daquela construção, que eles associaram a destruição do templo com o fim do mundo. Então eles pedem aqui para Jesus Cristo apontar sinais. Essa palavra sinal aqui são eventos. Quais são os eventos, Senhor, que vão acontecer na terra para que aponte o fim do mundo, a tua vinda e o fim do mundo? Observe que os discípulos aqui associou os eventos à vinda de Jesus Cristo e ao fim do mundo. Para eles, a destruição do templo era algo que só poderia acontecer com a vinda de Jesus Cristo e com os sinais que ele deixasse, né? Ele teria que dar alguns sinais, e é esses sinais que a gente vai analisar hoje. Quais são os sinais que Jesus Cristo, quais são os eventos que Jesus Cristo falou que aconteceria neste mundo antes de ele retornar a esta terra? Então nós vamos estudar um pouquinho aí esses eventos. E nós vamos começar no versículo 4. Aí nós temos o primeiro evento religioso.
Jesus Cristo falou de evento religioso que aconteceriam justamente apontando para o fim do mundo. Vamos lá, versículo 4 está escrito. Ele disse: vejam que ninguém engane vocês. Verso 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse primeiro evento que Jesus Cristo descreveu tem que ver com eventos religiosos ou acontecimentos religiosos, no mundo religioso. O mundo religioso entraria em colapso. As pessoas abandonariam os princípios da palavra de Deus para seguir princípios e ensinamentos humanos. Eu costumo dizer que aqui Jesus Cristo está falando de falsos pregadores, falsas igrejas e falsos milagres. Porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, que uma das coisas que Satanás gosta de fazer, e 2 Tessalonicenses também aponta isso, né? Lá em 2 Coríntios, Paulo vai dizer, não é? Uma das artimanhas, um dos enganos de Satanás é fazer milagres, e milagres tais que até fazer fogo do céu cair, né? Leia comigo aí a partir do verso 13, diz assim, olha, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, cuidado com o engano dos últimos dias, porque muitos falsos profetas, falsos ensinadores se levantarão dizendo, eu sou de Cristo, ou eu sou o próprio Cristo. E aí no verso 13, Paulo diz que são obreiros fraudulentos e transformam-se em obreiros de Jesus Cristo, ou apóstolos de Jesus Cristo. Verso 14, e não é de admirar, pois, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles é segundo as suas obras. Então esses falsos apóstolos, 2 Tessalonicenses também, né? Leia comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo fala desses milagres, desses falsos milagres. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7, está escrito, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda que seja manifesto, afastado aquele que agora o detém. Então será manifesto e revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro da sua vinda. Verso 9, olha o que diz. Ora, o aparecimento do iníquo, ou do falso profeta, dos falsos ensinadores, pregadores, pastores, né? É segundo a eficácia de Satanás, com poder, com milagres e prodígios de mentira, com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então veja que Jesus Cristo falou que de eventos religiosos. E dentro desses eventos religiosos, ele vai apontar um segundo acontecimento que a gente vai analisar, um segundo evento que a gente vai analisar por último. Mas Jesus Cristo apontou, né, dois grandes eventos religiosos, que seria aqui os falsos ensinadores, o engano dos últimos dias, e ele apontou para a apostasia. Aí mesmo em Colossenses, capítulo 2, né, Paulo fala que Jesus Cristo não vem antes que aconteça a apostasia. Leia comigo, né? Amados irmãos, com relação à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por epístola, quer por palavra, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, engane vocês, porque não acontecerá antes que primeiro venha a apostasia. E eu costumo dizer, né, afirmar inclusive, que a apostasia é o último evento que aponta para a vinda de Jesus Cristo. E lembrando que a apostasia é abandono da verdade, rebelião contra a verdade.
A pessoa não apenas abandona a verdade, mas ela se rebela contra a verdade. Ela se opõe, ela faz guerra contra a verdade. Segundo Tessalonicenses aponta para a apostasia como um movimento religioso dos últimos dias, antes da vinda de Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 a 3, aponta que a apostasia é o último evento marcado por Deus, através do Espírito Santo, para a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas eu quero falar um pouquinho mais da apostasia no final dessa mensagem. Jesus Cristo falou de um outro evento. Mateus capítulo 24, versículo 6, ele falou das guerras. Mateus 24. Aqui já são eventos históricos, né? Jesus Cristo vai falar de eventos históricos. Guerras, disputas políticas, né? Disputas aí por territórios. A gente inclusive teve a guerra da Ucrânia recentemente, justamente guerra por território. Então são guerras, são movimentos históricos. Ao longo da história, muitos acontecimentos tiveram lugar, e esses acontecimentos históricos, por exemplo, a divisão da Europa em 10 países. Daniel, capítulo 8, já previa que a estátua, um dos animais, uma das bestas, um dos animais que Daniel viu, né? Ele iria ter 10 chifres. Então a Europa seria dividida. O quarto animal seria um animal terrível com 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres. Então esses eventos históricos, junto com os eventos políticos, eles vão formando aí acontecimentos que vão apontando para a proximidade da vinda de Jesus Cristo. Então nós temos aí guerras, rumores de guerras, né? Nação contra nação, reino contra reino. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. Aí tá, né? Se levantará nação contra nação. E aí Jesus Cristo diz que isso aí é o princípio das dores. Essa questão das guerras, muita gente não acredita que esse é um evento marcante para a vinda de Jesus Cristo. Mas se a gente for observar, a gente tem que observar do ponto de vista espiritual. Quando Jesus Cristo aponta que haveria disputas entre países, nações e reinos, ele aponta para o controle do homem sobre o homem. Se opondo, se colocando no lugar de Deus, querendo tirar Deus da história. E aí nós temos, a partir do século XVI, um grande movimento iluminista, né? E racionalista e humanista, tentando derrubar, tirar Deus da história. Então esses eventos aqui, a gente tem que analisar do ponto de vista de Deus. Por que Deus permitiu esses acontecimentos? Por que esses acontecimentos têm lugar na história e apontam para o fim de todas as coisas? Por quê? Porque o mundo não pertence ao ser humano. Salmo 24, versículo 1, diz que a terra é de Deus. E tudo que contém nela é de Deus. Ageu, capítulo 2, versículo 1, diz que Deus é dono da prata, do ouro, Deus é dono de tudo aqui. Agora o ser humano, ele se coloca na prerrogativa de autossuficiência para dizer que Deus não faz parte da história. Que Deus não está nem aí para a história. Que Deus não está presente na história. Então esses acontecimentos políticos, a gente já falou aqui dos eventos religiosos, e um pouquinho aqui dos eventos políticos, são muitas coisas, né, que aconteceram aí ao longo da história. A igreja, por exemplo, vai controlar o Estado vai controlar a igreja a partir do século III, né, haverá união do Estado com a igreja, aí fica essa união político-religiosa até 1798, um período de 1260 anos, em que a igreja determinava quem ia reinar. A igreja determinava quem vai ser rei, quem não vai ser rei, quem vai governar, quem não vai governar. Então a igreja mandava e desmandava. Então houve muitos abusos políticos, religiosos na Idade Média.
chamada Idade Escura. Você pode analisar isso em qualquer livro de história geral. Você vai encontrar que esses eventos históricos, eles maculam a verdadeira fé cristã. E por último aí vem a questão do iluminismo, o ateísmo, o humanismo, o ceticismo, o deísmo e tantos outros ismos que aparecem a partir do século XVI, final do século XV. Então o mundo se volta contra Deus para ter controle total da história, como se o homem tivesse o poder de controlar e dirigir a própria história. Então esses eventos que Jesus Cristo descreveu, guerras e rumores de guerras, sempre houve, mas a partir do século III, a gente percebe que o homem tenta controlar o ser humano, ou seja, tenta manter um controle sobre o ser humano e um controle até espiritual. É tirar Deus da história. Segundo Tessalonicenses, você pode ler depois, Paulo inclusive vai dizer que esse poder político-religioso, ele vai sentar no trono de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus, lutando contra Deus. Então os acontecimentos aqui mostram que Deus é o dono da história. Ele é o Senhor da história. E ao apontar para esses eventos, ele leva confiança e esperança para o povo de Deus em todos os tempos. Isso é para que você aprenda a perseverar, a nunca desistir. E aí nós temos os eventos da natureza, né? Jesus Cristo falou aí no versículo 6 e 7, ele fala de terremotos, ele fala de fomes. Fomes aqui já é um evento social e político, né? Eu costumo colocar dentro dos eventos políticos a fome. Por quê? Porque as políticas, toda a política não é ruim, tá bom? A política, na verdade, a política de alimentação, a política de saúde, então toda a política é boa. Agora, a aplicação da política, né, dos projetos políticos, é que é o problema. Porque o que acontece é que quando se aplica a política de alimentação, por exemplo, hoje nós temos cesta básica, um absurdo. Por quê? Porque um tem poder aquisitivo para comprar o que se está vendendo por X valor, mas o outro não tem. E aí o que acontece? O trabalhador passa 8 horas em pé, ou num canteiro de obras, ou em outras construções, ou em outras áreas. Ele trabalha 8 horas para ganhar um salário mínimo. Imagina um salário mínimo de R$ 1.320. Aí tem gente que trabalha 6 horas e trabalha apenas 3, 4 dias na semana e recebe um salário, o salário mínimo deles, de 35, 45 mil reais. Olha a disparidade, a discrepância. Não tem lógica uma coisa dessa. O que acontece com isso? Por que essa diferença toda? Então, quando uma pessoa chega no mercado e vai comprar 1 quilo de arroz, um pode comprar porque ele recebe bem, ele faz jus ao salário dele, ao trabalho dele, recebe um salário digno. E o outro recebe um salário injusto. No livro de Tiago, veja como como Tiago vai descrever esses eventos aí sociais e políticos, né? Tiago capítulo 5, leia comigo. A Bíblia é tão maravilhosa que ela não deixa dúvida pra gente. Tiago capítulo 5 diz assim, Tiago capítulo 5: Atendei agora vocês ricos, chorem, lamentem por causa das vossas desventuras, porque elas sobrevirão a vocês. E as vossas riquezas estão corrompidas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa
a vossa prata, estão comidos de ferrugem, e a sua ferrugem há de depor contra vocês, e há de devorar cada um de vocês como fogo. Porque vocês acumularam tesouros, e aí diz o verso 4, ó, enquanto isso, o salário dos trabalhadores que ceifaram vossas empresas, vossos campos, foi retido com fraude. Olha que tipo de desigualdade. Jesus Cristo falou que um dos eventos que marcaria o ponto da sua vinda seria justamente a desigualdade social. Uns têm muito, outros não têm nada. Uns acumulam demais, se tornando, Isaías chega a dizer que eles se tornam os únicos donos da terra, e os outros são escravos. Olha aqui, o coitado do trabalhador que passa o mês inteiro e no dia que falta, um dia que falta, tem o seu ponto cortado, recebe reclamação, advertência, tem que trabalhar até doente. E Tiago está dizendo que o salário do trabalhador foi retido com fraude. É injustiça social. Uma pessoa trabalhar o mês inteiro para ganhar R$ 1.320 e quando ele chega no supermercado, esse dinheiro não dá para fazer uma compra de uma semana. Isso é injustiça. E esse tipo de injustiça foi previsto por Jesus Cristo. Ele disse, vai acontecer isso para que vocês saibam que eu estou perto de voltar. Esses são acontecimentos que anunciam que Jesus Cristo precisa, inclusive, voltar a esta terra. E não há, muitas pessoas dizem, por que Jesus Cristo tem que voltar a essa terra? Ele precisa voltar a essa terra para corrigir essas desigualdades, essas injustiças. Deus, diz o texto da Bíblia, que vem fazer justiça aos seus filhos. Leia comigo Isaías capítulo 58. Isaías 58. Deus vai se levantar para fazer justiça aos seus filhos. Não pode continuar essa bagunça onde uns têm muito e outros não têm nada. Diz assim, ó, Isaías capítulo 58, capítulo 56, versículo 1 e 2, está escrito assim, ó, versículo 1, só o versículo 1, diz assim, assim diz o Senhor, façam juízo e mantenham a justiça, mantenham o juízo e façam justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Então Jesus Cristo vem para fazer justiça. Jesus Cristo não vem montar uma sociedade, um socialismo, não. Porque o socialismo que a gente tem hoje no mundo, ele também é desigual, ele também é injusto. Eu costumo dizer que é um falso socialismo, porque existe a desigualdade. Existe a luta de classes. Existe o desprezo e o preconceito. Então Jesus Cristo vem acabar com as disputas e as lutas de classe. Jesus Cristo vem transformar este mundo em um lar perfeito para todos os seus filhos. Eu ainda digo mais. Jesus Cristo vem restaurar o Éden que Ele criou para cada um de nós. Então os eventos naturais e os eventos sociais aqui, os terremotos, muita gente diz, terremoto sempre houve. De fato sempre houve, mas a partir do terremoto de Lisboa, em 1755, o mundo mudou. E mudou radicalmente. Mudou drasticamente. Aí nós temos, a partir de 1750, o terremoto de Lisboa em 1755, a partir de 1750 nós temos o período da industrialização, né? Nós temos aí o período do iluminismo, nós temos o período do avanço científico, e aí nós vamos ter em 1859 o surgimento da teoria das espécies, ou seja, do ateísmo, né? O nascimento do ateísmo, de que Deus não existe, que Deus não criou nada, que Deus não faz parte da história. Nós temos eventos religiosos que vão marcar a decepção dos crentes em 1844, e nós temos uma profecia que apontava que em 1844 aconteceria
um evento marcante na história sobre as religiões que esperavam a vinda de Jesus Cristo para 1844. Em 1863, nós temos a organização da Igreja Verdadeira como instituição religiosa, e nós temos aí 1798, com a deposição do Papa Pio VI, e aí o surgimento de uma teologia centralizada no homem e não em Deus. A partir de 1798, a religião perde o status de político, o status político, e fica só com o status religioso. Então, a separação de igreja e Estado acontece em 1798. Então, esses eventos marcantes da profecia de tempo têm lugar para mostrar que o ser humano não pode se levantar para lutar contra Deus, porque ele não vai ganhar. Não vai ganhar. Tá bom? Então, Isaías 56 diz que Deus vai fazer justiça. E aí a questão dos terremotos, o terremoto de Lisboa cai justamente pouco antes, né, 44 anos antes de um cumprimento profético importante, que é 1798, o final dos 1260 anos. Então veja que eu estou falando aqui, na verdade são 10 eventos que acontecem no mundo antes da vinda de Jesus Cristo. Guerras, terremotos, fomes, apostasia, esfriamento da fé, perseguição religiosa, pregação do Evangelho, Mateus 24, verso 14. Aí nós temos um evento muito importante da Igreja Verdadeira, Mateus 24, verso 14. Aí diz que o Evangelho do Reino vai ser pregado, a verdade de Deus vai ser pregada a todo mundo antes da vinda de Jesus Cristo. E então virá o fim. Aí, Mateus 24, verso 14. Né? E será pregado este Evangelho do Reino para todos os povos, nações, e então virá o fim. Tá bom? E aí, depois nós temos a pregação do Evangelho, nós temos a perseguição religiosa e nós temos o selamento. Eu não vou falar muito do selamento, porque o selamento é um tema muito profundo, não é? A gente, inclusive, tem falado dele aí na minha série 44 temas do Eu Vou Ser Cheio do Espírito Santo 2022. Eu falei muito sobre isso, a questão do selamento, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque o selamento é um evento religioso, a pregação do Evangelho e o selamento, né, junto com o juízo de Deus de Apocalipse 14, versos 6 e 7. Então, esses três eventos, pregação do Evangelho, juízo de Deus, o julgamento de Deus, pré-julgamento de Deus, né, que é o juízo pré-advento, e o selamento, eles são três eventos marcantes para separar quem pertence a Deus e quem não pertence a Deus. Esfriamento da fé, Mateus 24, verso 12, né? Por se multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Isso aí está incluído dentro da apostasia. Inclusive a apostasia, por isso que eu coloco a apostasia dentro do último evento, por isso, porque Tessalonicenses, Timóteo, Paulo vai dizer que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por darem crédito à mentira e ensinos de demônios. Capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo vai dizer assim, olha: ora, o Espírito Santo afirma, nos últimos dias haverá tempos, muitos apostatarão da fé, por darem crédito a ensinos de demônios, ensinos de mentira, pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Então veja que a palavra apostasia aparece muito fortemente em Paulo. Paulo vai dizer que o mundo caminha para uma grande apostasia. E que apostasia é essa? Abandono da verdade da Bíblia por ensinos humanos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz que muitos deixarão a verdade para darem crédito à mentira. Isso é apostasia. Mas, além de dar crédito na mentira, eles passam a acusar e condenar a verdade de Deus como mentira. Isso é o que causa o Armagedon,
ou a Guerra do Armagedon, que é um evento final da história, em que o ser humano se levantará contra Deus e contra os ensinos de Deus para dar lugar aos ensinos humanos e às tradições humanas. Apocalipse capítulo 13. Haverá uma disputa tão grande, uma perseguição religiosa tão grande, que o ser humano vai ter que escolher entre amar e servir a Deus ou amar e servir ao homem do pecado, ou as duas bestas, né? A besta do Apocalipse. Então, todo ser humano. Então, resumindo, a lição de hoje diz assim, que nós teremos falsos milagres, como evento marcante para a vinda de Jesus Cristo, falsos pregadores, falsas religiões, guerras, teremos fomes, nós teremos terremotos, apostasia, teremos a pregação do Evangelho, nós teremos epidemias, nós teremos angústia e perseguição religiosa, desigualdade social e temos o selamento dos filhos de Deus. Agora a apostasia chama a atenção. Eu costumo dizer e fico preocupado, porque hoje, infelizmente, muitas pessoas têm abandonado a palavra de Deus para dar crédito a ensinos de mentira, a ensinos de humanos que leva você a desacreditar na vontade e na verdade de Deus. Jesus Cristo falou de eventos históricos, políticos, sociais, religiosos e naturais. Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 22 e 23, que a natureza geme. E nós temos visto hoje enchentes, inundações, terremotos. O terremoto, inclusive, a partir de 1755, tem sido cada vez mais constante. Para vocês terem uma ideia, em 1960, havia cerca de poucos terremotos. Não chegava a 3.000 terremotos por ano. Hoje nós temos terremotos diários em todas as partes do mundo. Jesus Cristo colocou esses acontecimentos, e esses acontecimentos não é para você dizer que Deus é culpado e que Deus é mau. Esses acontecimentos mostram que o ser humano não pode lutar contra Deus. E mesmo que lute contra Deus, ele não pode vencer. Porque Deus está no controle da história. Deus é o Senhor da história. E nós podemos ficar confiantes e esperançosos, porque todos os sinais apontam para a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 21, Jesus Cristo diz, quando vocês virem essas coisas, verso 34, se eu não estou enganado, Lucas, eu quero terminar com esse texto, Lucas capítulo 21, verso 34 a 36, olha o que está escrito, Lucas 34 a 36, está escrito assim, passará o céu e a terra, porém a minha palavra não passará, o verso 33. Verso 34, acautelai-vos por vós mesmos e nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências e orgias deste mundo, com a embriaguez e as preocupações deste mundo, para que aquele dia venha sobre vocês repentinamente de surpresa e como um laço seja vocês destruídos. Verso 35, pois há de vir sobre todos os que vivem sobre a terra um tempo de angústia. E aí o verso 36 diz, vigiai em todo o tempo, para que vocês possam escapar de todas estas coisas e estar em pé, olhando para o alto, olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Quando vocês virem esses acontecimentos, Mateus capítulo 25, Jesus que diz, quando vocês virem, 24, né, capítulo 24, versículo 29 até o 31, ele diz, quando você vir acontecer todas essas coisas, saibam que está próximo o dia. Todos os acontecimentos da história apontam para a iminente vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo marcou esses eventos, né? Deixou esses eventos pré-anunciados e profetizados para a alegria e exultação do seu próprio povo. Para que você não perca a fé, não perca a esperança, não perca a confiança.
Ele vem. Ele vem por mim e por você. E os acontecimentos estão dizendo que ele está muito perto de voltar. O mundo caminha para catástrofes indescritíveis. Lucas, capítulo 21, diz que na terra vai haver angústia entre as nações. E os homens estarão desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. E aí as pessoas hoje estão espantadas com tantas tragédias, com tanta desigualdade, com tantas injustiças, com tanta corrupção. Então Jesus Cristo precisa voltar, e ele vai voltar para consertar essas coisas, para colocar tudo de volta no seu devido lugar. Meu amado, minha amada, você quer estar pronto para quando Jesus voltar? Você quer dizer sim hoje a Jesus Cristo? Você quer abrir seu coração para viver e aguardar a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo? Tudo o que ele deixou escrito para mim e para você, para que a gente não perca a fé, não perca a esperança, não perca a confiança. Se o seu desejo é estar com ele, se o seu desejo é continuar confiando e esperando por ele, amando a sua vinda, jamais se apostatando. Cuidado que a apostasia é terrível. Paulo vai falar dessa apostasia como algo terrível para o povo de Deus, porque é um dos enganos dos últimos dias. Paulo diz, nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Mas no livro de Hebreus ele diz, nós não somos daquele que apostata. Nós somos daquele que permanece fiel até a morte. Jesus Cristo diz, persevere até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Quer você perseverar em Cristo até receber a coroa da vida? Ore comigo, maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Pai, diante de Ti. E diante de Ti queremos viver para sempre. Aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor. Toma-nos para sermos Teus hoje, Pai. E obrigado porque todos os eventos apontam para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajude-nos a cada dia a confiar mais em Ti e a acreditar na Tua palavra e confiar na Tua palavra. Nós o adoramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.